Olá a todos! Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Francesa. Antes da Revolução, você tem uma série de crises que leva a França a ter a sua revolução. Crises como as grandes secas que ocorreram na França entre 1770 a 1780. Além disso, a Guerra dos Sete Anos, que foi travada entre Inglaterra e França, as terras da América do Norte. E além disso, a França ajudando as 13 colônias britânicas a se tornarem independentes. Tudo isso leva a França a uma grave crise financeira e, consequentemente, leva a França a sua revolução. Porém, antes de tudo isso, você tem um rei, Luís XVI, convocando a Assembleia dos Notáveis. O que foi a Assembleia dos Notáveis? A Assembleia dos Notáveis era uma assembleia formada pelo rei, pelo nobre e pelo clero. Lembrando que nobre e clero não pagavam impostos, porém eles viviam dos impostos pagos pelo terceiro setor, pelo terceiro estado, que era o povo. Nessa Assembleia dos Notáveis, o rei pede para a nobreza e o clero pagarem impostos. Porém, o nobre e o clero falam não. Depois disso, você tem um conselheiro do rei lembrando o rei sobre a Assembleia Geral. O que era a Assembleia Geral? Era uma assembleia formada pelos três setores, pelos três estados, que era a nobreza, o clero e o povo. Porém, sempre nessas assembleias, o povo perdia, porque sempre havia uma aliança entre o clero e o nobre. Porém, nesses estados gerais, houve uma diferença, pois o povo, principalmente a burguesia, principalmente os mais ricos, eles já tinham se educado sobre o iluminismo, que nós vimos anteriormente. E nesse sentido, você tem o povo propondo ao clero, ao nobre e ao rei uma assembleia constituinte. Porém, o rei, o nobre e o clero não dão nem bola para essa proposta do povo. E, nesse sentido, você tem o povo abandonando a Assembleia Geral e criando uma Assembleia Constituinte. Porém, o rei não gostou nada disso e fez com que o exército francês exterminasse essa Assembleia Constituinte. O povo, sabendo disso, vai para as ruas, pegam em armas e atacam a Bastilha. O que era a Bastilha? A Bastilha era uma prisão política que o rei utilizava para prender todos aqueles que eram contra o seu governo, ou que faziam oposição ao seu governo. Então, nesse sentido, quando você tem a queda da Bastilha, você tem a queda do principal símbolo do poder da França. Então, depois que você tem essa revolução, você tem a criação de uma assembleia na França, que era formada pelos jacobinos, pela planície ou pântano e pelos girondinos. E aí, a aprovação da Constituição Francesa, aos moldes da Constituição Inglesa. Ele teria o rei, mas o rei não reinaria mais, e sim o seu primeiro-ministro. Então, depois disso, o rei ele é liberto, falando que aceitaria as condições da Assembleia Constituinte. Porém, logo após isso, o rei da França tenta fugir para a Áustria, terra de sua mulher, Maria Antonieta, para se aliar aos austríacos, aos ingleses e aos espanhóis, que estavam planejando um ataque à França. Porém, pouco antes de chegar à fronteira com a Áustria, você tem o rei francês sendo abordado
e sendo reconhecido por uma tropa revolucionária. E nisso ele é preso, ele é julgado e ele é condenado por alta traição. E ele vai para a forca, ele é degolado. Depois disso você tem o primeiro governo democrático, que é chamado governo jacobino, ou como se dá no livro de histórias, a Era do Terror. Por que Era do Terror? Porque a França precisava lutar com o inimigo externo e com o inimigo interno. Os inimigos externos eram a Espanha, a Áustria e a Inglaterra, e os inimigos internos eram contra os revolucionários, os nobres e aqueles que queriam o retorno do sistema absolutista. Com isso, você tem o rei, você tem os jacobinos fazendo esse governo, conseguindo vencer a guerra externa e derrotar os inimigos da revolução. Porém, o seu presidente Robespierre, ele fica com uma síndrome de perseguição tão grande que ele acaba matando os próprios jacobinos. Ele acaba matando os próprios aliados. E depois disso você tem os girondinos assumindo o poder, o que nós chamamos da época do diretório. Então, os girondinos, eles acabam com todas as conquistas populares, eles fazem as conquistas para os burgueses. Ele é um governo da burguesia para a burguesia. E com isso, muitos populares começam a se revoltar contra o diretório. E o diretório, vendo que não tinha mais poder e não tinha mais apelo popular, pede retorno de um grande general para assumir o poder. Esse grande general é Napoleão Bonaparte. Então, para muitos historiadores, quando Napoleão assume o poder, acaba-se a Revolução Francesa e começa a Era Napoleônica. Muito obrigado a todos.